Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a micropropagação de plantas utilizando as gemas axilares como explantes. E para isso nós vamos lá para dentro para conhecer isso com mais profundidade. Então, dentro do nosso universo, que é a micropropagação de plantas, nós sabemos que a micropropagação de plantas é uma forma de propagação assexuada de plantas que vai produzir indivíduos geneticamente idênticos à planta-mãe. E dentre as diversas técnicas de micropropagação de plantas, que é a propagação in vitro de plantas, nós temos diversas técnicas e o nosso foco de estudo é a micropropagação utilizando as gemas axilares. As gemas axilares são os explantes que nós vamos utilizar. E numa visão geral de como que é feito um processo, como que é feita a técnica de micropropagação utilizando gemas axilares, aqui nós temos uma representação. E aqui eu quero abrir um parênteses. Vocês vão ver na literatura disponível diversas formas de abordagem. Nós temos 4 estágios de micropropagação por gemas axilares. Outros vão falar, não, são 5 estágios, ou não, são 6 estágios, ou não, são 3 estágios. Não faz a menor diferença. O que interessa é que a gente compreenda o processo. É isso que é importante. Neste caso aqui, está representando com 4 estágios. Eu, particularmente, separo em 5 estágios, mas vocês vão ver que não existe diferença entre eles. É só uma questão de nomenclatura e de organização, porque o caminho é o mesmo. As partes que compõem o todo são as mesmas. É questão só de forma de organizá-lo. Então nós temos, nesse caso, representando aqui por 4 fases. O estágio 1, estágio 2, estágio 3 e o estágio 4. Vamos pegar isso que está representado de uma forma visual e que auxilia o nosso processo e traduzir isso para palavras, para que a gente possa compreender cada uma dessas etapas. Depois que vocês virem toda a aula, vocês voltem nesse slide, paralisem ele e façam a análise de cada uma dessas fases, cada um desses estágios, e vocês comparem com o que nós vamos abordar de agora em diante. Vocês vão ver que todas elas seguem exatamente a mesma sequência. Aqui é uma forma ilustrativa que auxilia no processo de compreensão do processo. Mas vamos compreender essas fases, esses estágios, que é uma forma bastante genérica do processo. Primeira coisa, você tem que selecionar a sua planta mãe. Qual vai ser a planta que você vai utilizar como fonte de explantes? Ela está vindo da natureza? Está vindo de um campo de produção? Está vindo de uma casa de vegetação? Está vindo de uma sala de crescimento? Ou ela está vindo de condições in vitro? Tudo isso nós já vimos anteriormente lá na base da cultura e tecido de plantas, nas aulas iniciais. Isso vai afetar diretamente a forma de asepsia que nós vamos utilizar para introduzir elas para condições in vitro. Então nós vamos selecionar a planta mãe que tenha o melhor aspecto, seja mais saudável, a menos estressada. Estou falando de estressada de nervosismo, não. Eu estou falando de estressada que ela esteja bem hidratada, que ela esteja bem adubada, que é uma planta que tenha vigor. E nós vamos, uma vez selecionado essa planta mãe, introduzir-la para condições in vitro. E nós vamos fazer as técnicas de desinfestação e ou desinfecção, caso seja necessário. Então nós vamos introduzir ela para condições in vitro. E que explante que nós vamos utilizar nesse caso? Gemas axilares. Não vamos trabalhar com nada que não tenha meristema. Nós vamos trabalhar com as gemas axilares. Porque é nas gemas axilares que está a parte da planta que nos interessa, que vai regenerar um indivíduo geneticamente idêntico à planta mãe. Feito isso, introduzido para condições in vitro, nós vamos deixar essa planta para ela crescer. E nós vamos multiplicá-la, que nós chamamos de fazer subculturas, ou seja, introduzi-la em condições in vitro. Aí eu vou deixar ela crescer, mais um pouco e ela vai formando novas folhas. Deixo ela crescer mais um pouco, ela vai formando novas folhas. Eu sei que na base de cada uma das folhas eu tenho uma gema axilar. O que eu faço agora? Agora eu subcultivo cada uma dessas partes e cada uma dessas partes vai me dar origem a uma nova planta. Então eu vou fazendo a multiplicação através de subculturas em meio de cultura apropriado para aquela planta. Vou utilizar o meio MS, vou utilizar o meio B5, vou utilizar o meio de White, vou utilizar o meio, seja lá qual for. Vou criar um novo meio, não importa. Você vai pegar um explante, vai deixar ele crescer e você vai fazendo subculturas e você vai multiplicando aquele material. Com uma taxa de crescimento muito rápida, porque está sendo feito em condições totalmente controladas. Uma vez feito isso, você passa para a fase de enraizamento.
Então aqueles explantes, agora que estão desenvolvendo a parte aérea, eles precisam enraizar. Alguns explantes vão enraizar de forma absolutamente natural. Você colocou ele no meio de cultura, ele começou a desenvolver, ele já começa a formar radícula. Outros, a planta vai crescer totalmente e não vai ter radícula alguma. Então, enquanto neste primeiro caso ela vai fazer o enraizamento natural, neste segundo caso eu vou ter que transferir as minhas plantas que estão crescendo em condições in vitro, para um meio específico para induzir o enraizamento. Porque eu preciso ter raízes para retornar a planta para o campo. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. Cultura de tecidos, você já sabe o conceito, que é o crescimento de plantas em condições in vitro, em condições totalmente controladas e assépticas. Mas o que eu quero que você saiba é que, qual que é a função das raízes? Não é a absorção dos nutrientes que estão no solo para a planta? Não é a absorção de água que está no solo? Em condições in vitro, uma plântula pode crescer absolutamente normal, sem ter nenhuma raiz. Ela vai crescer somente a parte aérea, porque ela consegue absorver através do meio de cultura. Ela consegue absorver tudo que ela precisa do meio. No entanto, se eu vou adaptá-la, se eu vou retornar ela para o campo, eu tenho que colocar uma raiz, porque nenhuma planta sobrevive sem raiz. Mas em condições in vitro, a planta vive feliz da vida, mesmo sem nenhuma raiz. E a mesma coisa vale o contrário. Eu posso ter somente raízes crescendo no meio de cultura, sem ter nada da parte aérea. A raiz vai crescer absolutamente normal, desde que eu forneça para ele tudo que a planta forneceria através da parte aérea. Então, em condições controladas, eu posso ter essa flexibilidade. Não tem como colocar as raízes formadas que não tem parte aérea e tentar voltar para o campo sem ter parte aérea, porque ela vai morrer. Da mesma forma, eu não posso pegar a parte aérea que não tem raiz e tentar colocar no campo, porque ela vai morrer. Mas em condições in vitro, ela vive feliz da vida, sem nenhum problema, sem nenhum trauma, sem nada. Então, quando nós estamos falando de micropropagação, em que eu induzi a parte aérea, se houver formação de raiz de forma natural, ótimo. Eu posso simplesmente passar para a próxima etapa. Eu não preciso passar pela fase de enraizamento, porque ela já enraizou. Mas se as minhas plantas não desenvolveram raiz, eu preciso transferi-las para um meio em que vai haver a indução do enraizamento. Porque eu preciso de raiz para retornar ela para o campo. Agora nós vamos voltar lá para dentro para dar continuidade. Então, neste caso, eu preciso enraizar. E normalmente se faz uma transferência para um meio de cultura que ele vai ter um hormônio. E a principal classe de hormônios que é utilizada para induzir o enraizamento é um hormônio da classe das auxinas, que é o A e B. Ácido indol butírico. É uma auxina que é muito utilizada para induzir o enraizamento. E uma vez enraizadas, agora sim, eu posso fazer o processo de adaptação dela para condições ex vitro. Aclimatização ou aclimatação, dê o nome que vocês quiserem. Eu vou readaptar essa planta para condições ex vitro. E nós vamos estudar isso com bem mais detalhe em aulas específicas sobre como que esse processo deve ser feito. Essas são as fases ou estágios de qualquer processo de micropropagação de plantas. Eu seleciono a planta mãe, faço a introdução in vitro, multiplico essas plantas em condições in vitro, promovo o enraizamento e depois eu faço a adaptação dela para condições ex vitro. Isso é micropropagação utilizando gemas axilares. É uma das principais técnicas comerciais de multiplicação de plantas em condições in vitro. E ela está produzindo organismos geneticamente idênticos à planta mãe. E quais são os fatores que podem afetar a micropropagação das plantas em condições in vitro? Uma das coisas que pode afetar é o genótipo. Nem todos os genótipos respondem de forma análoga, de forma idêntica aos mesmos tratamentos. Então você precisa fazer, de acordo com aquele genótipo, testar como que vai ser todo esse processo de micropropagação. Alguns genótipos eles crescem mais rapidamente, são mais vigorosos, outros mais lentamente. Alguns genótipos enraizam mais facilmente do que outros. Então você precisa fazer testes específicos para um determinado genótipo. Para a espécie A funciona desse jeito, para a espécie B vai ser igual. Mas não vai mesmo. Pode até ser, mas você não tem como garantir se você não testar. O estado fisiológico do explante utilizado. Nós já sabemos que o explante que é utilizado são as gemas axilares. Mas o que eu quero dizer então com o estado fisiológico do explante utilizado? Significa em que estação do ano que eu estou colhendo, qual a posição dele na planta e qual é a anatomia dos tecidos que está relacionado com ele. Por que disso? Porque dependendo da estação do ano, nós temos a questão da temperatura e a questão do fotoperíodo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Tudo isso pode afetar
como que aquela planta vai estar respondendo. Então, se está numa fase de crescimento vigoroso da planta, então ela traz para condições in vitro, ela permanece naquele estágio. Se está no estágio mais dormente, de crescimento mais lento, isso vai se perpetuar também em condições in vitro, até que você consiga superar essa fase. Então a estação do ano tem uma importância muito grande. A posição na planta do explante. Os explantes localizados mais próximo ao meristema apical da parte aérea, eles tendem a ter uma inibição maior da formação da nova planta do que os meristemas localizados mais na base, porque eles estão mais próximos da fonte de auxina. Então a posição do explante vai influenciar na sua resposta. Eu posso fazer a micropropagação utilizando o meristema apical da parte aérea? Pode. Não só pode, como deve. Você não vai jogar nada fora. Mas dependendo da planta, às vezes, os outros que estão mais abaixo, eles vão demorar um pouco mais para responder a essa quebra da dominância apical. Isso varia em função, portanto, da posição dele na planta. E o outro é a anatomia do tecido. Alguns tecidos eles vão responder mais ou menos, principalmente nós estamos falando não da parte aérea, mas do sistema radicular. Por quê? Como nós já mencionamos, nem todos os explantes vão enraizar de forma absolutamente natural. Às vezes você precisa passar por uma fase de enraizamento, com uma indução do processo de enraizamento. E agora, essa indução, que vai interagir com os hormônios, principalmente o A e B, que é um tipo de auxina, existem outros, mas estou falando do principal que é utilizado, ele vai interagir com os tecidos. Aí nós já vimos lá no início da disciplina que existe uma interação específica do tipo de celular com os hormônios. Então isso vai afetar também o enraizamento. Às vezes o enraizamento acontece formando uma raiz adventícia direta no tecido. Às vezes o enraizamento não acontece. Acontece a formação de uma massa de células que crescem naquela região, que nós chamamos de um cálus, e depois a partir desse cálus é que é formado então as raízes. Então depende de cada tipo de tecido, da totipotência daqueles tecidos que estão sendo induzidos à formação de raízes. Outro ponto importante está diretamente relacionado com o estado fisiológico da planta matriz. Não somente das gemas axilares, mas a própria planta matriz. Ela não pode estar sendo atacada por um determinado micro-organismo, ela tem que estar o mais saudável possível, ela tem que estar numa fase de crescimento mais vigorosa, ela tem que estar numa condição fisiológica, porque a condição da planta-mãe afeta diretamente a condição dos explantes. Outro ponto importante que vai afetar as nossas respostas à micropropagação em condições in vitro, utilizando gemas axilares, é a condição do meio de cultura utilizado. Então você vai testar os determinados meios de cultura. Como é que você faz isso? Vai testar todo? Não. Você vai procurar na literatura o que tem. Se não tiver nada na literatura, aí você vai fazer alguns testes. E começando com os mais comuns. Vai trabalhar com o meio MS, vai trabalhar com o meio B5, vai trabalhar com os meios mais comuns. E você vai ver qual o meio que responde melhor. Qual o meio que permite que seus explantes respondam de uma forma mais vigorosa, mais intensa. Então você vai ter que testar o meio de cultura se você não tiver nada a partir da literatura consultada. Você vai ter que tomar cuidado com as condições de sala de crescimento, porque ele pode afetar como que as plantas vão responder, principalmente em termos de luminosidade e temperatura. Luminosidade é porque a luz ela afeta vários processos na planta. Nós temos que a luz, quando ela afeta diretamente a fotossíntese. Nós já estudamos a questão da fotossíntese nas plantas in vitro. Mas a luz não afeta somente a taxa fotossintética, ela afeta também processos fotomorfogênicos. O que são processos fotomorfogênicos? São processos que são controlados pela luz. Um exemplo de efeito fisiológico controlado pelo fotoperíodo: florescimento. Um outro exemplo: tuberização. Um outro exemplo: enraizamento. Não é muito comum, mas ele pode ter um efeito. Então nós temos que tomar cuidado com o fotoperíodo. Você vai ficar fazendo teste? Você pode fazer teste, mas não é o principal. Mas você vai ter que fazer teste para determinar se pode ter influência ou não no seu processo. Se você não está conseguindo resultados, você vai ter que partir para buscar alternativas para aquele processo. Porque você precisa de plântulas enraizadas para você retorná-las para o campo. Se você está fazendo teste e não está conseguindo enraizar, você vai ter que descobrir uma forma de enraizar aquelas plântulas in vitro para que elas possam voltar para o campo. Sem raiz ela não pode voltar. E o fotoperíodo pode ser um dos pontos que você vai ter necessidade de trabalhar. Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Temperatura é a mesma coisa. Às vezes é preciso passar para uma temperatura um pouco mais baixa para que haja um processo de indução do enraizamento. Mas cada caso é um caso, não há como generalizar. E uma vez que elas estão enraizadas, nós precisamos retornar ela para condições de campo. Nós precisamos fazer
a sua adaptação para as condições ex vitro, porque nós vamos ter que fazer o seu transplantio, ou seja, voltar ele para o campo. Só que essa fase de adaptação para condições ex vitro é uma fase extremamente delicada e nós vamos ter uma aula à parte para tratar dos cuidados que você precisa ter e vocês vão entender o porquê que você precisa ter esses cuidados. Mas cada caso é um caso. E essa última fase, a fase de adaptação a condições ex vitro, que está relacionada com o transplantio, vai afetar diretamente o sucesso da sua micropropagação. Porque você quer uma planta que você tirou do campo, você multiplica ela em condições in vitro e você quer retorná-la para o campo. E se você não conseguir retorná-la para o campo, ou você perder muito material nesse processo, você está diminuindo a eficiência do seu processo de micropropagação. Isso vai afetar você diretamente no bolso. Em outras palavras, para você estabelecer um protocolo de micropropagação utilizando gemas axilares, é um processo que você vai fazer uma busca bibliográfica e a partir dela você vai fazer testes. E é um processo extremamente empírico, ou seja, é de tentativa e erro e é extremamente específico para aquela determinada planta naquelas condições. Então você precisa testar. Agora, como você faz isso na prática? Como é que você efetivamente multiplica as plantas utilizando essa técnica de gemas axilares? Aqui, antes de mostrar o processo em si, eu quero mostrar dois casos bastante distintos. Aqui eu tenho do lado esquerdo plantas crescendo em condições in vitro, normal. Aqui do lado direito também. Então não tem diferença entre elas? Tem. Essas plantas do lado esquerdo, todas elas enraizaram de forma absolutamente natural, mas estão crescendo. Todas essas plantas que estão aqui do lado direito, como você pode ver principalmente pela figura aqui do meio, nenhuma delas tem raiz e todas elas estão crescendo de forma absolutamente natural, sem raiz. Neste caso do lado esquerdo, eu poderia passá-la para a fase de multiplicação ou adaptação a condições ex vitro. Desse do lado direito, eu posso passá-la para a fase de multiplicação, não tem problema nenhum, mas para adaptá-la a condições in vitro, eu ainda tenho que enraizar essas plântulas. Na condição em que elas se encontram, eu não posso reintroduzi-las para o campo, eu não posso transplantá-las para o campo. Mas como é que isso é feito na prática? Aqui eu peguei um exemplo para mostrar a micropropagação por gemas axilares. Aqui no A eu tenho um explant, e agora eu retiro todas as folhas e fico apenas com o meu ramo, e aqui eu tenho as minhas gemas axilares mostradas. A cada um desses pontos são gemas axilares. O que eu faço? Eu faço isso com todas as plântulas. Se essa plântula está vindo de condições de campo, de casa de vegetação, está vindo da natureza, está vindo de qualquer outro ambiente que não seja uma planta in vitro, eu preciso desinfestar essas plantas e desinfectar caso seja necessário. Mas se ela está vindo em condições in vitro, eu continuo trabalhando dentro da câmara de fluxo laminar horizontal, sem ter que preocupar com contaminação nesse caso. E agora o que eu faço? Eu transfiro elas para o meio de cultura, como está mostrado aqui, a figura D. O que acontece? Houve a quebra da dominância apical e os ramos começam a se desenvolver. As gemas axilares começam a se desenvolver, como está mostrado aqui, na figura E e na figura F. Agora na figura G, elas começam a passar por um processo de querer enraizar. Provavelmente elas não estavam enraizando de forma natural. Há uma formação de calos aqui que você pode ver essas estruturas. Aqui também começou a formar calos nessa base. Aqui também tem calos, vocês podem ver nessas figuras, porque é característica daquela espécie. E a partir desse calo, vocês podem ver que começa a sair raízes. São essas pequenas ramificações que estão aqui. Uma vez feito isso, eu separo cada uma delas, separo as plântulas. E agora eu cresço ela de forma individual, deixo ela atingir um determinado tamanho, para depois, nessa última fase, eu fazer a adaptação dela para condições ex vitro. É assim que se trabalha com micropropagação utilizando gemas axilares. A micropropagação desta forma é uma das principais formas e é a forma mais simples de se propagar plantas em condições in vitro. Cada espécie vai funcionar de uma forma distinta, mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo para todos eles. Então, conhecendo agora todas essas bases, vocês podem perfeitamente multiplicar seu material e produzir a quantidade de clones que você quiser, utilizando as gemas axilares, adaptando para as condições em que você está trabalhando, para a espécie que você está trabalhando. Isso é micropropagação utilizando gemas axilares. A partir das próximas aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre as outras formas, as outras estratégias, as outras técnicas de micropropagação de plantas. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula.
Até a próxima!